Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, né, a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com um convidado especial, o Afonso Alcântara, um cara aí multimídia, um cara que bomba aí nas redes sociais, o canal dele no YouTube. Vamos falar sobre tudo que ele faz aqui, a trajetória dele, tá bom? Mais uma vez agradecer sua audiência e seja bem-vindo, Afonso. Obrigado, Ítalo. Eu que agradeço fazer parte aqui do seu projeto. Muito bacana. Giro Cowork vai dar show no YouTube Giro em breve, Cowork, né? Giro Host, Giro Mundo, É Giro giro de tudo, Negócios. né? Sem dúvida, o Ítalo conseguiu criar uma marca aqui no Nordeste, no Brasil, né? Que Obrigado, pegou. O obrigado. Giro é uma empresa de referência que eu acompanho já há muitos anos, né? E o Ítalo também, a sua trajetória aí. Então, fiz questão de ver que, rapaz, eu quero ser entrevistado pelo Ítalo e vai dar show a nossa parceria. Pois é, eu sei da correria dos empresários para manter os projetos. Hoje, do tempo, né, que a gente tem uma das atividades é gerar conteúdo na internet. Sim. Você que é um cara expert nisso. E hoje também na sua vida uma nenenzinha. Uma bebezinha nova que veio por aí, né? A Aurora. Já tem um já de 14 anos e agora uma batalha nova pela frente, né? Mas é uma bênção de Deus, né? Claro, E a gente passa os primeiros meses muito acordado, né? Então você também é pai de uma eu menina. tenho é de 6 anos. Mas é muita felicidade ao mesmo tempo também. E a gente vai administrando isso junto com os negócios, né? É filho e negócio, que é o que a gente precisa todo dia estar ali, né? Mantendo, né? Mantendo o dia a dia tudo Então, saudável. as nossas empresas são filhos que nós temos, né? Exatamente. É Por isso é a verdade. referência aí, né? Verdade. Pois, Afonso, eu queria iniciar o nosso bate-papo, Sim. a nossa conversa, né, sabendo um pouco Uhum. sobre a sua vida, de onde você é, Sim. né, como é que foi o seu berço familiar, né, o seu pai, sua mãe, o que é que eles faziam, quem Sim. você se espelhou para de repente iniciar a sua trajetória profissional. Total, total. Eu sou cearense nato aqui do Ceará, inclusive no YouTube a gente sofre muito preconceito, né? Ah, é? Tu Sotaque. sente isso? Às vezes quando vem uns paulistas aí tacar o pau na gente, mas faz parte. Faz parte. Cara, eu vim de uma família de classe média, né? A minha mãe era funcionária do Banco Central, né? Tinha uma qualidade de vida boa, né? Meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha 1 ano de idade, uma pessoa que não é tão próxima, mas que eu me relaciono, né, algumas vezes durante um ano. E meu empreendedorismo, ele veio muito, eu acredito que do meu primeiro emprego, né? Tive um emprego numa das maiores gráficas aqui do estado do Ceará, logo depois que eu iniciei um projeto que era o Se Divirta, que na época era um portal de festas, né? A gente batia foto, ia lá no evento, fazia foto do pessoal e publicava para as pessoas baixarem essas imagens. Numa época que não existia uma coisa chamada foto no celular. Smartphone não tinha, né? Não tinha, era o telefone servia para ligar e desligar. Mas antes disso, eu queria saber assim, qual foi o bairro que você nasceu? Sim, eu morei, na verdade, o meu primeiro bairro da minha vida foi o centro, né? Ali, Volta da Nogueira Cioli, Condomínio Caraíbas. Morei lá, foi meu primeiro lugar. Mas logo depois, É eu aqui tinha, nas áreas, não é tão longe por não, mano. aqui. E aí depois que eu tinha meados de uns 7 anos de idade, aí eu vim morar para Aldeota, né? Que o grande objetivo da minha mãe era morar na Aldeota, que era um bairro Bairro melhor, melhor né? e tal. Então ela batalhou muito para que isso fosse possível, né? E a gente conseguiu, né? Então, passei a minha vida toda morando nessa A tua infância foi em condomínio ou foi jogando bola condomínio. Eu na era, rua ou andando de rapaz, bike? foi um misto, né? Nessa época lá do Caraíbas, né? Que era lá no centro da cidade, eu peguei um pouco disso, né? De menino de rua, né? Jogar bola, soltar peão, bila. Mas quando vim para Aldeota, os meninos eram tudo dentro dos apartamentos. Mas rolava um pouco ainda aquele racha na rua, É, né? Mas a minha adolescência foi meio trancado. foi, né? Foi meio trancado dentro de casa. Eu pergunto isso porque realmente nessa época aí que você Aham, me falou, né, da sua idade, sim, já era a época dos computadores, já total. era a época de você jogar videogame, muito Sim, videogame, né? E isso. tudo isso, se você parar para pensar, lhe traz para o meio tecnológico, sem você Sim, perceber, né? sim, sim, sim. E aí é essa pergunta, se você era aquele cara mais nerd ou era solto no É mundo? assim, durante a minha infância eu era moleque. Eu posso considerar dessa forma, né? Acho que a partir dos meus 13 anos em diante que eu fui mais nerd.
ganhei o meu primeiro computador, né? Eu na época, né? Até gosto de lembrar disso. Foi logo quando surgiu a iByte. O dono da iByte morava no meu prédio, Ah, o era? custódio, né? E era um cara super simpático, e tal. Ele começou do zero e eu vi aquele cara crescendo assim, Sério, sério. cara? Então, o depósito da iByte era no meu prédio. Eu não acredito, não. Então, eu ficava vendo aquelas caixas de computador ali, eu não podia comprar um, né, ainda. Legal, E cara. aí, uma vez ele me deu uma caixa para brincar lá, moleque, né? Aí eu cortei a caixa, o teclado, fiz como se Te fosse marcou isso, né? isso, como se fosse um computador de verdade, só que era papelão. E aconteceu de fato isso, Em né? que ano isso, tu lembra assim? Cara, isso, tô falando de. Eu tinha meados de 12, 13 anos de idade. Então, tipo, Eu sou ruim de matemática para antes anos, de viu? 2000? Antes de 2000. Antes de 2000. Então, eu acompanhei o processo dele e visualizei isso, né? Na Cara, minha se tu dá um infância, alô né? pra ele, ele lembra de ti? Total, o custódio Custódio é o era o dono da mesmo iByte. do da Ibate, morava no mesmo bloco que eu nesse Porra. prédio, né? Então, só para quem não sabe, a iByte é uma empresa É, cearense multibilionária. talvez ele nem saiba, né? Que ele foi inspiração para mim, né? É uma empresa bilionária, né, cara? Sim, bilionário. Faturamento Total. Os bilionário. caras hoje estão focados também muito em loteamento, como a Rainha, Loteamento. né? Então, o custódio na minha infância, né? Vou chamar assim, início da adolescência, foi uma inspiração, porque era um cara que estava lá comigo e eu vi crescendo assim de uma forma exponencial, né? E nessa época aí que você tá falando, Afonso, e você que tá assistindo hoje aí, porque um computador de R$ 2.000 Sim. é caro. Naquela época, Naquela época, meu amigo, era aquele grandão mesmo e era tipo, o mais barato era 5.000, aquele 8, que 10 mil tinha reais. um show do milhão, né? Lembra o computador do Silvio Santos? Você parcelava em 50 parcelas, era um carro, né? É verdade. Então, Eu ter lembro. aquilo naquela época era difícil demais. Então, você ia na casa do primo que ele tinha. Então, Tinha um primo rico, né? tinha O um primo primo rico, rico. ele sempre tava na Eu me lembro do frente. primeiro dia que eu vi um computador na minha frente, que foi na casa do primo rico, que é o Diego, né? Cheguei na casa dele, um computador, isso aqui é um computador, cuidado na hora de você mexer. Aquele negócio, né? Esse rapaz, eu quero um negócio desse pra mim, né? Era o objeto de De desejo. desejo, exatamente. É Então isso foi aí mesmo. que surgiu essa paixão, né? Então quer dizer que você no centro, né? Por Sim. ironia do destino, o amigo da Ibite morava no mesmo prédio. Isso já na Aldeota, né? Só que era Na um prédiozinho Aldeota. normal, isso, exatamente. E aí você teve esse primeiro contato Sim. de ver a prosperidade dele acontecer, O início da Ibite, né? O nascimento da Ibite. o nascimento da Ibite. Aí foi quando meio que despertou em você Sim, esse interesse, né, pela tecnologia, sim, por esse exatamente. meio da informática. Eu não Sim. vou falar nem internet porque ainda não era a internet não nessa Estava época não. começando, assim, foi o início que as pessoas começaram a ter um PC em casa. Ano 2000, acho que é em meados disso daí mesmo. Pouco antes, 98, 99, por aí. Que as pessoas queriam comprar e colocar um computador dentro de casa. Ele pegou esse auge, né? Então, isso que deu proporção gigantesca, né? Essa pergunta ela é muito importante para o desenrolar dessa conversa, Sim, Afonso, porque às vezes, né, o cara se espelha na atividade do pai, na atividade da isso, mãe, na sim. atividade do irmão mais velho. Aí é importante Para para mim era saber. complicado. Minha mãe queria que eu fosse funcionário público federal, né? Ela era concursada do Banco Central, então ela queria que eu fosse a mesma coisa. Empreender para ela, eu acho que aquilo que é desconhecido dá medo, né? Então ela empreender para ela era desconhecido, então ela tinha medo que o filho Na dela verdade, fosse ela quer o melhor, né? ela quer ela tem medo do fracasso, né, da decepção que o filho pode Exatamente. ter, né? Exatamente. Aí Então, ela queria que eu estudasse para ser um tivesse meio concursado. que garantido ali, né, Exatamente. Uma renda para o resto da vida, né? Aquela história, mas que a folha de pagamento ela tem um limite, né? Exatamente. E na verdade, cara, ela também não estava errada não, porque assim, nesse período de 90, 2000, essa palavra empreendedorismo Não existia praticamente, ainda né? não, Não existia. ainda não, ainda nessa época aí o cara tinha que se formar. A gente veio de uma escola tradicional, né? Que ainda é assim, né? A gente ali forma pessoas para trabalhar para os outros, né? Literalmente eu percebo isso, senti isso, e alguma coisa me incomodava, né? Nesse sentido de que eu queria criar minhas próprias coisas e eu via que eu não conseguia se eu fosse por esse caminho aí, né?
São tu e quantos irmãos lá, Afonso? Ah, por parte de mãe, são duas irmãs. Duas A irmãs, né? Odete e a Bárbara, por parte de pai é incontável. Eita, Já passa dos 15. passa dos 15, né? Cara, qual foi o colégio que tu estudou? Eu considero que a maior parte da minha vida eu estudei no Juventus, Colégio Juventus, que ficava ali na Dionísio Torres, né? Foi o meu colégio favorito. Antes disso, estudei na época no Capital, né? O famoso Capital. Da Rui Mas Barbosa? não, na época era Heráclito Graça, lá Ah, embaixo, sim, sim, é onde é o Ari de Sá. onde é o Ariçá hoje em dia. Então, Sim, estudei no sim. Capital, passei também pelo falido Copérfort, Copperfall. e ficava ali também pro lado ali da Padre Valdivino. Mas eu considero que meu colégio, né, do coração, que eu passei mais tempo, foi o Juventus, É, Colégio eu Juventus. também falo isso que eu estudei acho que bem uns 5, Sim, né? E o colégio do coração é o Erotides. Um abraço aí para sim. meus amigos do E foi colégio lá, Erotides. e foi lá também que eu conheci meu grande amor da minha vida, né? A minha esposa, que está comigo há 18 anos. É, cara. Então, eu a conheci, eu estava na oitava série. Ah, legal, não Então, estamos aí sabia. até hoje, né? Ah, legal, parabéns, cara. Assim, Legal, não a sabia. missão, né? É uma missão. Beleza, Afonso, cara, eu entendi, né? Nesse período aí do colégio, sua mãe nunca te. Porque a gente era forçado, viu, pessoal? Sim, Hoje tu tem a opção de escolher. Ah, não, eu vou fazer tal faculdade, ó. Antigamente, meu filho. é, Não, você vai fazer faculdade de direito, vai fazer informática porque é o que tá dando certo. sim. Você vai estudar para medicina. Tu não teve essa Cara, pressão, a não? minha educação, ela foi meio libertina, para falar a verdade. A minha mãe queria que eu passasse de ano e ela sempre me deixou muito, como é que eu posso dizer, que eu fizesse minhas próprias escolhas. Isso foi uma grande vantagem para mim, porém, se eu errasse, era complicado. Então, assim, eu te dou o teu livre-arbítrio, mas você não pode errar. Tipo isso, entendeu? Então, para mim foi tranquilo. Eu sempre, muito cedo, eu descobri o que é que eu amava, né? Que era o computador, os computadores. Então comecei a jogar, comecei a estudar. Muitas vezes eu estava lá de madrugada estudando Photoshop da vida, um CorelDRAW e achava que eu estava Isso. jogando, né? É aquela velha história. Então eu acredito muito nisso de você deixar esse fluxo acontecer, como eu faço com meu filho, né? A minha educação que eu tive, eu tento passar para o meu filho, porque eu sou muito crente de que hoje em dia, no mundo de hoje, não é o estudioso que vence mais, é o inteligente. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o safo, né? Aquele cara que percebe mais o ambiente é o que vai ter sucesso, né? Então, estudar demais, na minha opinião, no sentido acadêmico, né? Graduado, pós-graduado, passando no concurso, não é mais aquele negócio que vai te tirar da curva, né? Como era antigamente. Hoje em dia a internet ela mudou muito esse paradigma aí, né? E, né, tendencialmente faz com que você tenha que ser mais safo, né, mais esperto, mais inteligente do que propriamente dito um estudioso acadêmico, né? Sobre esse tema, cara, eu penso assim, o cara na era industrial, ele tinha que ter grana. Sim, O cara que tinha grana, ele tinha as empresas e o resto era, isso, né, o pessoal que trabalhava. exatamente. Aí depois veio a era da informação. Vamos resumir, né? A era da informação, que é justamente essa onde você, ah, não, eu tenho conhecimento, eu sou Sim, advogado, ah, não, eu sou engenheiro, eu tenho conhecimento. Aí, meu irmão, você se destacava. isso. Você era obrigatório, assim, quem tinha uma faculdade, né, Pronto, era um negócio, a né? era da informação. Aí, cara, perceba que a gente tá vivendo meio que, não sei nem se já tá passando, porque passa tão rápido. É, É a era, tipo, dos relacionamentos. Por isso que as redes sim, sociais, ela dá oportunidade para todo mundo, exato. né? Meio que você se relaciona mais, você é mais visto. Você Sim, faz, dá a cara a tapa, você faz a coisa acontecer, aí você se destaca mais, total. né? Eu percebo isso, que é justamente pegando o gancho do que você falou. Ah, beleza, se o cara tiver faculdade, se o cara tiver formação acadêmica, estudo, ótimo. Não é mais, vamos dizer assim, destaque. É Vamos dizer que pré-requisito. pré-requisito. Ele já tem ali, ótimo. Não é mais Exatamente, pré-requisito. Ah, não, exatamente. você só vai se Isso. Não é tiver. que não seja importante, né? Importante é. Importante porém não é mais destaque, né? Não é O que vai se destacando são esses outros elementos que a gente
só vai conseguindo se relacionando com pessoas, tendo informação, né? Assim eu percebo essas Eu questões. também, mas tu é doido, a gente vê toda hora. É. Eu ontem num dos grupos, né, que eu participo, o pessoal metendo o pau no coitado do Cremosinho, né, que é o humorista e Cremosinho. tal. Cara, eu Cremosinho tá já milionário, né? milionário, eu conheço ele, da época, ele fez até uma propaganda pra mim que eu paguei tipo R$ 200 pra ele Na época, né? na época. Mas assim, fora daquilo ali, daquele personagem, Jonathan, ele é um cara centrado, mano. É o empresário, né? Ninguém É. chega onde ele chegou sendo louco, drogado, doidão, Isso, não. exatamente. Aquela brincadeira, até excessiva às vezes, Sim. é um personagem. Fora dali, cara, E que nem o Tiro Lipa também, né? Uma referência aí eu do não humor, conheço o né? Tiro Lipa, assim, pessoalmente. Sim. Que é uma referência do humor e por trás É um daquele empresário. personagem é um empresário que tem várias empresas, né? Várias empresas, tem a família dele, né? Exatamente. Mas o que que acontece? Ele estava até num evento do Paulo Vieira. Não sei Sim. se tu chegou a ver nas redes sociais. Eu Ele cheguei a estava ver o no, último que teve, né? ele estava no Método CIS, brincando e tudo. Mas se você vê, é um cara ali que brinca, que tudo, mas ele tá ali atrás de Centrado, né? conhecimento, É. né? Atrás Eu tenho Sim. certeza que ele não tem formação acadêmica nenhuma, Sim. isso aí é outra história. Mas ele, o que que acontece? Além do talento que ele tem, Uhum. de fato, né? Ele soube usar a internet, ele soube usar a audiência dele para Sim. crescer. E outras vezes a gente não precisa nem ser um artista tão global como eles, né? Sim. Tem pessoas que realmente estão se dando muito bem, né, Afonso? É. A gente percebe o seguinte: ou você vence na internet por ser muito técnico, no sentido de saber fazer, ou talento, né? Às vezes você tem uma pessoa ali que faz um vídeo e bomba, viraliza e tem 1 milhão de visualizações por nada, né? E tá tudo bem, né? Faz parte da democracia de uma coisa chamada internet, né? Então, o que eu percebo hoje, né, no mercado, no geral, é que a internet é a ferramenta mais democrática que existe, né? Então, a oportunidade está aí, basta você ir lá e tentar capturar, né? Mas, macho, tá tão desafiador que o cara tenta uma vez, não deu certo, aí ele desiste. Sim. Ele pensa que não, vou fazer um vídeo, se bombar, ótimo, se não, eu paro. Aí é o pensamento errado, né? Só que o cara, para viralizar uma vez, ele vai ver o histórico dele, né? Ele Quantos testou 1 vídeos. milhão de coisas, né, Exatamente. cara? Então, eu percebo muito essa questão aí, que é possível, porém, veja a história de quem acertou, né? A gente vai já chegar nos seus casos de sucesso, Sim. ô Afonso, mas antes disso, cara, você falou que tem um filho de 14 14 anos, anos, André Lucas. né? Tu tem quantos hoje? 34, tu falou? Falei 34, né? Mas é 35, tá vendo? 35. Depois dos 30 você esquece, não tem jeito. Mas, cara, então tu despertou bem cedo Bem cedo. para Essa foi, responsabilidades que pouca gente tem, né? Assim, eita, assim, filho. como empreendedor, eu despertei depois que meu filho nasceu. Quando meu sogro chegou, bateu nas minhas costas e falou assim, ó, vamos trabalhar agora. Te vira, bora. Pronto, aquele dia ali eu entendi a mensagem e foi rápido, né? Mas eu já estava com os gatilhos da história da imagem, do computador e vinha trabalhando de uma forma, vamos chamar de espiritual sem saber, né? Em que sentido? Eu estava já aprendendo aquilo tudo com intuição. Porque se tu Isso. pegar a cronologia aqui da coisa, tu tinha 20 anos. Exatamente. Hoje um cara de 20 anos, né, ele já tem uma bagagem de conhecimento. Sim. Mas há 14, 15 anos atrás ele não era tão. Então eu estava construindo um personagem, vamos chamar dessa forma, né, que nem eu sabia que estava sendo construído. E ele despertou nesse dia que meu sogro falou, vamos trabalhar agora. Então tudo aquilo que eu criei de bagagem, eu disse, pronto, agora eu tenho que botar em prática, né? Vou botar em prática. Então, quando tu terminou o colégio, sim. Tu iniciou trabalhando em algum lugar? Pronto, eu entrei para a área de formação, né, na acadêmica, fiz rede de computadores na Estácio, que antigamente era a FIC, né? Acho que até tu fez lá também. Fiz. E análise de sistemas, né? Na verdade, eu fiz essas duas e não terminei nenhuma das duas. Eu também não. Foi o que eu percebi, literalmente, não querendo desprezar ou parecer ser soberba, você fazia perguntas e não tinha respostas. Uhum. Então, assim, eu estou perdendo meu tempo aqui. Então, passei mais ou menos até 70% do curso e saí.
No meu caso, tinha uma coordenadora lá que eu ficava meio. Eu já era empresário, né? Em 2012 que eu fiz a última faculdade, aí eu ficava meio chateado, cara, porque ela sempre chegava na sala e dizia: olha, pessoal, quando o chefe de vocês, quando a empresa de você, que vocês estiverem trabalhando, Sim, pedirem uma coisa, vocês fazem isso. E aí eu ficava olhando, cara, ela sim. tá doutrinando o pessoal. As- Nada contra, Sim, beleza. Mas ela não tá dando liberdade pro cara criar, pro cara escolher, né? errar, pro cara escolher. E o ápice, além desse, Afonso, foi Sim, essa fala dessa coordenadora. sim, Não vou nem citar o nome não, a loura lá, o pessoal vai saber quem é. sim. E um professor que me reprovou porque eu fiz uma viagem já empresarial dessas, Aham, de 2 semanas. sim, Aí ele me reprovou por falta. Aí eu sim. falei com ele antes e tudo. Aham, Ele, não, cara, isso aí é um problema pessoal seu. Você sei, devia estar era na sala de aula. sim. Olha a loucura. E o E que tu foi, tava aprendendo lá, cara, né? e foi uma viagem que foi aonde eu mais aprendi coisa pra É, minha vida. sim, E ele me reprovou. Aí eu, rapaz, quer saber de uma coisa? Fui. total, Nunca mais eu voltei. total. Né? Então, realmente, o que você está dizendo, se tu Pronto, tinha perguntas que não eram. que tu conhece ali a FIC, então a minha rua que eu passei, a maior parte da minha infância e adolescência é justamente a rua lateral da FIC ali, a General Tarcísio Potiguara. Não sei. Lá embaixo É ali. a da TV Ceará, né? Pronto, exatamente. Eu sei qual é, eu sei qual é. E aí tu fez essas duas faculdades e tu entrou nessa empresa. Eu vi no teu Isso. histórico que Antes tu... de entrar na empresa, né, eu ainda prestei ainda o exército, passei um ano. Pois é, eu li no teu negócio, que, na tua biografia, que Isso. tu passou um tempo no exército. Isso, Como eu é que foi pra passei. tu essa Cara, experiência? foi lá era o NPOR, né? Você era um núcleo, né, que de preparação para atendente, né? Você ser aspirante a atendente. Então você passa um ano estudando, fazendo exercício, tudo aquele negócio que a gente sabe nessa questão militar. Quem estava fazendo faculdade ia se alistar, né? Você podia ir para esse NPR, né? Se inscrever, né? Se alistar, se Tu inscrever. quis? Eu quis, eu acho que foi um aprendizado bastante bacana para mim. Na época, eu gostava muito dessa parte de esporte, ficar forte, não sei o que e tal. E foi uma época que eu acredito que eu aprendi bastante coisa no sentido organizacional, ser mais organizado, Disciplina. disciplina, né? Então, esse pequeno período, ele foi pequeno, porém muito importante, né? Antes de eu entrar para o mercado de trabalho. Então, aquela história que a gente estava conversando antes do podcast, né? Há momentos que a gente tem aqui caminhos que não dão certo, porém eles ensinam coisas, né? Total. Então a gente vai absorvendo isso e vai levando e vai acontecendo. A gente não entende muitas vezes, né, naquele momento, que aquele caminho não era o correto, porém atribuiu elementos para a gente, né? Eu também, mas eu já sou de uma época que a gente podia escolher. Né? Sim. Não, rapaz, você quer? O cara perguntou. Não, era Não, o deu meu sonho oportunidade para outros. na época era meu sonho também essa questão militar. Tu Eu tem queria, fotos e tudo eu de queria, boina, eu queria, aqueles treinamentos? eu queria trabalhar na área de tecnologia dentro do exército, né? Ah, É o que eu legal. queria, né? Formar tenente e conseguir um E engajamento foi uma na área. decepção para tudo não ter dado certo? Não, cara, eu percebi depois de um tempo que se eu continuasse lá, eu não teria a qualidade de vida que eu tenho hoje. Seria limitado, né? Seria limitado. E eu percebi também no final do curso, porque assim, uma sala de 30 a 25 pessoas só passam dois. E geralmente quem passa são os peixes. Os filhos de Os indicados, né? coronel, os filhos de tenente já. Amigo do Amigo amigo. do amigo, você tem que ser bom, tem. Porém, já tem que ser amigo do amigo, entendeu? E aí foi quando eu senti que não era para mim aquilo ali e eu saí. Mas foi boa a experiência, eu acredito que tenha contribuído bastante. E aí foi quando eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, depois desse tapinha, Do teu sogro. do meu sogro, né? Eu comentar também nesse início, né, da sua trajetória, tu tinha um site de bater fotinhas, de botar na Isso, internet, exatamente. Tudo divulgação. começou aí, na verdade. Essa área do empreendedorismo, né, começou aí. Foi quando eu tinha. Isso surgiu no carnaval. Meus amigos estavam curtindo lá. Eu estava em casa, eu não podia sair porque minha namorada não deixava. Nada de errado com isso. Ela Acontece. estava certa. Só se o cara dar uma fugida. Aí, Mas eu assim, não aconselho. eu tenho que criar um negócio que eu possa ir para a festa, trabalhar, né? E eu também não tinha dinheiro, né? Assim, então, que entrar na festa de graça e seja um trabalho. Olha que beleza.
E aí a gente fazia um trabalho sério, né? Na época, o Se Divirta, a gente tinha uma equipe de pessoas que queriam ir para a festa também, que fazia as fotos, publicava no site, o site tinha uma audiência Boa. boa depois do evento, a gente recebia com a AdSense do Google, né? Então era maravilhoso. Eu ganhava dinheiro e ainda ia para a festa, né? E isso deu alguns conflitos pessoais, na questão de relacionamento e tal. Mas já tinha o filho. Não, nessa época ainda não. Isso foi um pouco antes, né? Um pouquinho antes. E aí depois eu vi que, deixa meus amigos irem, eu acho que eu vou amadurecer em outra história, né? E mais foi bom porque isso me deu uma certa notoriedade, né, a nível de marca, de nome, Isso. de O relacionamento, network fica network. grande, né, macho? Comecei a entender a parte de programação, de web, né? Que nessa época era difícil, porque estava conversando sobre Flash, não sei o que e tal. Era o início da internet, no sentido de que websites, portais, essa coisa toda, era tudo muito novo, né? Então, eu entendi que aquilo poderia ser uma ferramenta que eu poderia trabalhar na parte de desenvolvimento, né? E aí foi quando eu precisava de um parceiro para fazer os cartões que entregava na festa, né? Papelzinho impresso. E aquilo era caro, né? Tinha que Cara, fazer na gráfica. toda Assim. hora tinha que ter, né? Isso, tinha que ter. É para tu ver como é as coisas de Deus, né? A gente foi numa gráfica que era bem conhecida na época. Os caras olharam assim pra gente assim, rapaz, vá-se embora, não vou perder tempo com você não. Aí a gente entrou no carro da mãe do meu amigo, nessa época ela tinha levado a gente, ela olhou pra gente e disse, ó, Deus vai botar uma coisa melhor no caminho de vocês, não se preocupem. Aí eu peguei aqui o classificado do jornal, comecei a ver aí. Gráfica quadricolor, esse nome engraçado. Quadricolor, né? Quadricolor, lá em Delfonso Albano aqui. Cheguei lá, empresa gigante e tal. A quadricolor é na Costa Barros. Costa Barros com Delfonso Delfonso Albano. Albano, né? E Os aí, irmãos, né? os irmãos, só que nessa época eu fui, eles já estavam já desassociados, os irmãos, né? Que é o Costa e a dona Vera, que é a esposa dele, né? Então, eu cheguei lá, moleque, bicho, com essa época aí, com 20 anos, né? Cheguei na recepção após reunião com o seu Costa. Aí a mulher, seu Costa, você tem certeza? Eu disse, seu Costa. Aí eu reunião com ele, pode falar com ele. Ele, pai, tratou super bem e tal. Eu disse, seu Costa, é o seguinte, eu estou precisando de uma parceria para que o senhor me dê a liberdade de vir aqui na sua gráfica, pegar uns cartãozinhos e botar a sua marca atrás para fazer divulgação. O senhor topa? Eu disse, rapaz, pega quanto você quiser aí e tal. Maravilha. Aí eu, bicho, cara top, cara massa, né? Dono de uma empresa dessa gigante, dando credibilidade pro moleque, E na né? época, né, cara, as gráficas, Sim. realmente, elas davam muito resultado para essas Sim, pessoas, né? Era um total. negócio, era um bom negócio, né? E Era lá gráfica rápida. E a Quadricolor foi Eu lembro dessa quadricolor. a primeira gráfica do Ceará, offset. Então era um negócio gigantesco. Gigante, Eles clientes. foram pioneiros total. Ganhava muita Pra você grana. ter noção, lá tinha aquelas prensas de antigamente, fazia os impressos, né? E lá tinha as maquinários gigantescos. Então fiquei com isso na cabeça, né? Poxa, um cara bacana e tal. Beleza, passou um tempo, né, dessa parceria. E aí eu fui trabalhar como vendedor de ar-condicionado. Aí foi? Porque a minha irmã me indicou para uma amiga dela. Eu passei 3 meses lá, não vendi nenhum ar-condicionado. Era péssimo. Ixi, Aí eu fiquei mais no café. não se identificou, né? Não, aí eu fiquei mais no café, limpando o chão, aquela coisa toda. E o Brometion, né? Beleza, nada de errado com isso. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Mas o Costa era um Então cara ainda ficou, foi bacana. muito tempo, 3 meses. Fiquei 3 meses lá. Aí a mulher mandava comprar chiclete, mandava comprar não sei o quê. Tu ficou lá mais porque tu era gente boa. Eu fiquei lá e pronto. Ar-condicionado não vendi nenhum, zero. Aí eu disse, rapaz, eu não tô vendendo nada aqui, tem alguma coisa de errado, né? Eu não sei nada desses bichos não, também não vou atrás de saber não. O negócio era a internet, era ficar no computador. E eu fiquei com isso na cabeça, eu vou mandar aqui um e-mail pro Costa. Costa, é o seguinte, você quer montar um setor de web na sua gráfica? Eu quero só uma salinha para mim, um computador. Mandei e-mail, gostei muito do senhor, a parceiro da gente super certo, você vê que o nosso site é bacana, não sei o quê. Rapaz, você vai trabalhar para mim. Vou montar aqui uma sociedade, né? Aí o primeiro dia ele, assine aqui a sua carteira. Eu disse, mas não é uma sociedade e tal? Eu disse, não, assine sua carteira, aí depois a gente se ajusta. Eu disse, beleza. Ele não sabia quem eu era, né? E nada de errado com isso. Eu disse, pronto, você vai trabalhar 3 meses aqui, você não vai ganhar nada. Você vai mostrar que você sabe fazer. Tudo bem. Trabalhei 3 meses sem ganhar nada.
só fazendo site da gráfica. Eu entendi que ele estava me Te colocando testando, num né? processo de teste, né? Ver se esse cara aqui quer o que ele tá falando mesmo. Exatamente. Aí trabalhei 3 meses lá, sem nenhum problema. Minha mãe, cadê o dinheiro, rapaz? Você está trabalhando lá? Mãe, não se preocupe, vai dar certo. Trabalhando, tal, fazendo site Todo dia indo. todo dia, pontual, sempre foi muito pontual, né? Tanto é que cheguei antes aqui, né? No nosso podcast. E deu certo, cara. Depois de um tempo, o Costa ele se tornou uma referência para mim, empreendedora e praticamente o meu pai. Ele me ensinou tudo da parte de artes gráficas. Eu aprendi tudo. Se botar um Corel, um Photoshop na minha frente, eu faço. Então, eu uni o programador web com artes gráficas, o que é a coisa mais difícil que a gente tem, né? De conseguir Programação com programar design. design. E aí, naturalmente, isso aconteceu. Então, eu aprendi tudo dessa parte gráfica, mesmo estando no setor web lá, né? E ele foi uma grande referência para mim, no sentido de que ele é um empreendedor de sucesso, né? Me apoiou, né? E Tu eu, ainda tem relação com ele, assim, de total, falar ele com ainda é ele? para mim do meu pai, ainda. É, né? Considero ele meu pai ainda. No sentido de que ele me apoiou, ele foi ele que deu o start, né? E, cara, aprendi demais com ele, demais, demais. Foi bastante coisa mesmo. E aí, Aí, aí o principal, ele me deixava rodar nos setores. Só vá lá no financeiro aprender com a Márcia, como é que ela faz as coisas aqui. Vá lá na editoração lá embaixo. Então, comercial. no comercial. Então, eu peguei esse know-how. E aí ele pegava o moleque, né, bicho? Era magrinho e tal, ia para as reuniões. Aí começou as reuniões. Disse, pronto, agora você vai aprender a se comportar na frente dos empresários. As primeiras reuniões tremendo, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que a gente tem que Medo de falar passar. alguma coisa Falar errada. coisa errada. Isso aqui, ó, meu filho. Sabe tudo sobre criação de site e tal. Aí comecei a pegar o gosto e entender como é que funcionava essa questão de sentar com o empresário e vender para ele, né? Então, fui mais de 100 reuniões com ele só dessa parte de web surgindo aí na época do Orkut. Né? Tive o nosso primeiro cliente que foi a Show Chulé, a gente fazia comunidade no Orkut e dava super certo. Chuchulé? Show Chulé. Foi o Achou chulé. nosso primeiro cliente, né, de calçado infantil. Então ele já tinha grandes marcas ali dentro da gráfica. É, porque se tu pensar, um Isso. cara desse aí, ele ele é o produto de entrada, né? O cara chega ali para Sim. fazer um material gráfico, rapaz, vem cá, tu conhece esse Isso, produto? exatamente. Então ele já tinha grandes Deu muito marcas. certo? Deu certo demais. Deu certo demais. E aí, como passou-se 4 anos, né? Eu senti que a gráfica não estava indo tão bem, né? Eu via o quadro de funcionários diminuindo e ele sabia que isso era por consequência da web. Da digitalização das coisas, né? Exatamente. Então as pessoas deixaram de procurar a gráfica offset para procurar a gráfica digital, né? Natural, né? E ele já tinha uma certa A idade. comunicação digital, né? Isso, ele já tinha uma certa idade, já estava cansado e decidiu por fechar a empresa, mas antes disso eu saí. Ainda tem lá, não tem não? Não, fechou. Ela fechou, infelizmente. Fechou. Fechou, né? Foi. Mas tem alguma coisa de gráfica lá. Não, tem um prédio ainda que é dele, porém está alugado, né? Está Uhum. alugado lá. E, Ele cara, mexe com outro ramo, na verdade ele vive de rendimentos, que ele conseguiu construir, patrimônio, né? né? Patrimônio e tal, alugar, esse tipo de coisa. E vive super bem, graças a Deus, né? E mantenho contato com ele e tal, vez ou outra. Mas essa bagagem daí, essa bagagem que tu aprendeu lá, tu tá trazendo pra sempre, né? Sempre, foi a minha verdadeira faculdade, que eu considero, foi lá dentro, né? Saiu de lá e botou o teu negócio? Isso, aí eu coloquei a W Pro, né? Teve um cliente que depois que eu saí, fez uma oferta para mim de a gente ser sócio, né? Que é o Dr. Davi Pontes. E a gente fundou a W Pro, né? Disse, cara, tá aqui, ó, vou te dar esse espaço aqui e você vai se virar. E você vai me dar os lucros. Tudo bem, eu quero só agora começar a empreender. E ele me deu esse espaço, que a nossa primeira sede foi lá na Dom Manuel. E ele começou a construir, eu comecei a construir junto com ele a identidade dele na internet, né? No sentido de Ele era o quê? cirurgião plástico, né? Hum, Na época ele tinha uma clínica, um consultóriozinho lá na Splendid, que era um salão de beleza. Disse, cara, eu tô um médico e tal, cirurgião plástico com
consultório dentro do salão de beleza, está errado. Vamos potencializar isso. Tu falou isso? Eu falei isso. Nada de errado com isso, ele também era jovem, né? Tinha a sua formação acadêmica, já era um médico e tal. E ele entendeu isso. E a gente foi caminhando junto, a gente fazendo um trabalho com ele, né? Na época a gente tinha 10 sites, cada um de um procedimento. Transplante capilar, outro de implante mamário, sites de indexação. Sites de indexação só sobre determinados assuntos, né? Então Legal. isso deu muito certo naquela época para ele. Então nessa época ele era virou referência. A página do Porque Google... hoje quem tem isso... Chegou um ponto que teve uma pesquisa lá se eu não me engano, foi de implante capilar, acho que acredito isso, que a primeira página do Google era toda dele. A gente conseguiu essa proeza aí. Tudo. Orgânico, então, pago e tudo. Hoje em dia o Davi, ele tem um prédio, cara. É mesmo, cara? Lá na Virgílio Távora. Um prédio. Tem contato com ele também? Tenho, normal. Aí ele tudo sobre... hoje em dia ele é meu cliente. É, né? Então a gente passou 2 anos como sócio. Eu disse, Davi, cara, tu já tá muito rico. Tu tem que deixar essa empresa pra mim, cara. Eu não tenho nada. Eu não posso ficar trabalhando, dividindo contigo. Não, vai, cara, fica essa empresa aí. Tá? E aí, ele entendeu, né? Ele me impulsionou, eu impulsionei ele. Deu super certo. Hoje em dia ele tá super bem, graças a Deus. E eu também. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Isso se chama negócio, né? Não tem esse negócio de ficar, brigou. Disputando, né? Disputando, a sociedade não deu certo. Não. É entender o fluxo, né? De onde cada um quer chegar, onde cada um chegou, e tá tudo bem. Isso aí deve ter dado muito resultado, viu, cara, pra ele. Tu é doido. Hoje nem todo mundo tem essa percepção do que você fez, essa estratégia. Então, na época, era indexação orgânica, AdWords, que na época ele chamava Google AdWords, que hoje é o Google Ads, né? Não tinha ninguém fazendo. Ninguém fazendo. E quem fazia era muito, muito caro para poder... Era um deserto. Deserto. Então, hoje em dia, existem milhares de clínicas que fazem transplante capilar. Naquela época era só ele. Que época era isso, Afonso? Cara, eu tô falando de 2012. 11 anos atrás, né? 11 anos atrás. E ele estava iniciando? Iniciando. Ele era cirurgião plástico. Faz a propaganda dele aí, teu amigo. Davi Pontes, transplante capilar é o cara, viu? Hoje em dia é referência. É referência? Total. Já fez, ó, só pra ter noção. Já fez no Léo Santana, implante de barba no Wesley Safadão, o Xande do Avião também. Então ele já tá nesse tópico aí. Top dos artistas, né? Exatamente. Então, quando o cara vai para ele conseguiu, né? Esse patamar, ele vai pro Brasil todo, né? Então, legal. Conseguiu realmente se tornar referência. Cara, eu vi também já a sua marca ali na Guanambi. Guanambi, isso. Numa esquina. Exatamente. Aquele prédio que a gente foi o primeiro do Manuel, que era um prédio que ele comprou, né? Na época que a gente tinha uma sala lá, logo depois ele alugou para o Apvida. Então a gente foi transferido para Guanambi. A gente passou 1 ano só lá no Guanambi, até hoje tá a placa lá. Ainda tem, né? Ainda tá lá. E aí, depois nesse prédio foi que a gente rompeu, né, a sociedade e eu fui sozinho para um prédio comercial na Aldeota, que é ali no edifício Trade Center, né? Tem o Banco Santander. E lá estamos desde então. Ali na Desembargador Moreira, Isso, né? Exatamente. Mas era engraçado, porque quando nosso escritório era de rua, entrava muita gente diferente, né? Querendo coisas diferentes. Da Dom Manuel ou já da Guanambi? Todas as duas. Entravam pessoas diferentes, querendo coisas absurdas. Curiosos, né? E era engraçado, né? Depois que a gente foi pro prédio comercial, né? Ficou mais calmo, vamos chamar dessa forma, né? Mas é tranquilo, foi experiência, né? Que a gente foi porque, ganhando. na verdade, a internet, o tráfego, né? A divulgação, ele já traz meio que o cara já sabendo o que ele quer, Sim. né? Se tu faz essa mídia assim tradicional de abrir a loja de rua, o outdoor, né? O jornal, a revista, a rádio, chega gente curiosa que não sabe nem o que está precisando. Tem coisas assim absurdas que eu não posso nem falar aqui. Fala um aí, macho, rasga. Tem coisas absurdas que chegaram que assim, eu vou contar uma que foi bem engraçado. Teve um dia que chegou uma cliente lá, entrou na sede, né? Eu não tava lá. Era só o meu funcionário, que era o Juninho na época, né? Disse, rapaz, era uma mulher, uma moça. Fazia
off-road, no Jeri e tal, aquela coisa toda. Disse, beleza, disse, rapaz, a mulher chegou aqui querendo trocar o serviço de site por aquele negócio. Ela trouxe na sede. Eu não acredito, não. Eu também não acreditei, não. Aí o funcionário pegou e foi falar, rapaz, ela trouxe um negócio para trocar pro site. Minha nossa, Ele, troca ele moeda. ele falou assim, meu sócio não curte essas coisas, não. Minha nossa. Aí esse rapaz, pois quer acreditar? Abra as câmeras aí, veja. Pois não foi verdade, bicho. Ela trouxe um pacotinho de... Foi. Meu Deus. Trouxe um pacotinho. Da erva. Foi. Aí se o teu sócio não curte, não, ele, não curte nesse negócio que não. Aí eles dizendo, né? É bem engraçado essa história, querendo que ela fosse embora logo com aquele negócio lá dentro. O cara né? ficou nervoso, Ficou né? nervoso. Ela, me dê assim no Wi-Fi que eu vou acessar aqui a internet. Aí disse que a mulher ainda passou meia hora lá Minha dentro. nossa. E eu vendo aqui as imagens, morrendo de me abrir da onda. Assim, Acontece. empreendedor é isso. Vai acontecer várias situações que você tem que, né? Ter jogo de cintura, né, cara? É verdade. E então, quando você tem loja assim, acontece tudo, cara. Eu digo, né, que nas nossas empresas a gente tem de funerária, a cemitério, a tudo que tu imaginar. Sim. Teve até um agora engraçado que o cara... Enfim, é cliente de todo tipo. E você tem que atender igual. Teve uma época, cara, eu não sei se tu lembra, Jonathan, a gente tava... Aí já veio gente também que fazia programa para fazer o site. Não sei se tu tava aqui, Jonathan, não sei se tu lembra. Já veio. Já veio também pra gente. Pra fazer o site. Só que esse cara que foi lá, esse foi até engraçado, outra situação engraçada que eu sempre conto, né? Era um amigo, eu gosto muito de botar meus amigos para trabalhar, né? Rapaz, Lucas, vamos trabalhar comigo. Vai ser meu atendente lá, meu vendedor. Primeiro dia do coitado, chegou um cara, na época dessa loja de rua, de bike, entrou. Rapaz, tem um site aqui que eu posto vídeo com minha mulher. Aí ele abriu lá, na cara de pau, botou. É isso aqui, ó. Eu faço isso daqui em grupo. Aí você não quer participar não para fazer o serviço? Mentira, E eu aqui na sala só me abrindo na onda. Só olhando. Só olhando esse primeiro dia do coitado, rapaz. Então tem gente de todo jeito, cliente de todo jeito. Hoje em dia não mais, né? Por causa dessa... Esse filtro, né? A gente se privou realmente no escritório comercial e vem só o cliente que buscou ali na internet, né? Na verdade, eu também falo que acho que há mais de 15 anos a gente não sai da empresa, né, para visitar ninguém, exatamente, para oferecer, bater na porta, porque muitas vezes você até incomoda, né, Afonso? Isso. O cara ali tá ocupado e tu chega para oferecer uma coisa que ele nem sabe o que é, sim, nem acha que não tá precisando. Já cria uma desconfiança, né? E você até se desvaloriza, porque você tá... Hoje não, né? Desse período que eu falei para cá, você meio que é especialista nisso, você faz o tráfego, você se posiciona, e hoje mais ainda pela rede social, então as pessoas vêm atrás de você, porque vê uma certa autoridade, especialista naquele ponto-chave, e que meio que ele entra no funil. Isso. Né? Então ele já vem bem direcionado, tu não faz tanto esforço. Não. Hoje não mais, né? Elimina já essas pessoas assim, curiosas. Exatamente. Hoje a gente pode dizer que a gente seleciona e demite clientes. Em que sentido? Chega um ponto que você tem que dizer assim, eu não tenho tempo para você. Infelizmente. Sim. Hoje em dia, né, a gente tem que fazer essa filtragem. Não, total. Porque senão a gente perde dinheiro com outros negócios. Tem isso aí que você está falando é o cliente que de repente não sabe o valor que tem. Eu digo que o cara chega no cliente e fala, cara, a gente vai botar um exemplo, R$1.000 por semana aqui no Google. Na rede social você vai botar, um exemplo, mais R$1.000 por semana para a gente ter um balanço aqui e fazer as métricas. Isso. O que está dando mais, o que está mandando. É um absurdo. Não sei o que, mas aí, cara, é tua empresa, pô. Uma captação que tu tá fazendo. Pior é tu ter 10 vendedores ali que não estão dando resultado. Isso. Pior é você ter investir dinheiro ali para aquele pessoal tá fingindo trabalhar e só te dando trabalho. E muitas vezes, cara, quando tu vai ver o cara, um exemplo, nada contra a vida pessoal dele, mas ele tá tendo inversão de valores. Ele tem um carro de 500 mil.
e Isso, tem um relógio de 150 mil reais e acha caro 2 mil reais por semana para ele exatamente. triplicar ou quadriplicar os ganhos dele na captação Isso. de clientes. Eu não sei se você passa por isso. O que eu percebo muito é que é o seguinte, o cara vai montar um negócio, ele monta uma estrutura magnífica, uma cadeira de tanto, uma televisão de tanto, Um prédio recebe top um prédio top, tudo massa. Aí ele investe todo o dinheiro que ele pegou no banco, né? Botou ali para nisso, impressionar nisso, né? No nisso, no visual, visual, aí sim, pronto, agora vamos fazer o marketing digital do teu negócio, né? Vamos começar a investir no teu negócio, né? E trovão. você é trovão, oxi. E a gente está no Ceará, né? Então, começa a investir milhares de reais nessas coisas supérfluas, que não vão trazer clientes para ele. E aí, quando vai contar quanto tem para investir no marketing em geral, né? Na Ou marca dele, na né? No marca nome dele, para dele. trazer cliente para pagar a conta do que ele colocou, ele não tem mais dinheiro. Então, ele já começou o negócio errado. É muito melhor ele começar só com um computadorzinho, como eu comecei lá na W Pro, um ar-condicionado e um computador. E o dinheiro que eu tinha, eu coloquei no Google. Eu não saí comprando cadeira, É. computador, tudo Isso é uma não. dica para você que está iniciando, você que é um profissional autônomo, que Sim, está nos assistindo, né? isso. Pega essa visão aí do nosso amigo. Então, é importante que você... Tem esses dois, né? Tem esses É, dois cuidados, isso, beleza. é o Mas não mínimo. pode ser tudo. Isso, é o mínimo necessário. Assim, eu consigo fazer esse trabalho com esse computador aqui? Consigo. E tá tudo bem. Eu preciso agora comprar uma mega máquina? Não. Eu tenho que fazer o mínimo necessário, né, cara? E é dado no medo, né? Paz. Será que tá Você captando que tá aí achando estranho a nossa cara é porque o tá meio que trovão, né? nublado, um trovão que parece o É, pessoal tá desmontando um móvel, né? exatamente. Então, cara, o que é que eu sou muito disso, assim. Hoje em dia, se chegar no escritório, tem um computador top, Mas aquela isso coisa aí, cara, é toda. uma percepção de experiência vivida por você, Sim, que, como eu disse, quem tá assistindo às vezes acha que o mais importante, é o melhor equipamento, o o melhor melhor tudo. equipamento, a melhor O melhor câmera. exemplo disso se chama Whindersson Nunes. O primeiro vídeo deles, tu pegar lá, o cara, celular, pé bom, né? Como diz aqui no nosso estado. Parede toda descascada atrás. E o que é que importa? É o conteúdo, cara. É o conteúdo, não adianta. É, não é, eu vejo que ele faz um vídeo, tá fazendo tipo uma rifa. O Whindersson Nunes está fazendo uma rifa, cara, para comprar uma câmera, porque é o que ele usa é Sim, emprestada. E aí ele até brinca. Inclusive, essa rifa, pessoal, além da câmera, eu quero comprar um equipamento de sim, luz, porque exatamente. Eu lembro desse vídeo aí. eu uso a luz da janela da minha casa, que graças a Isso. Deus eu nasci em Teresina, que é uma Sim. cidade que tem sol Muito sol toda hora. 365 dias por ano. E aí, olha, o cara não tinha era nada, mano. Aí sim, o que é isso? Visão empreendedora. Assim, ele tá lá no palco fazendo a comédia dele, mas ele é um empreendedor, né? É, ele é um empreendedor. O cara Entendeu? tem uma história que eu falo, né? É o negócio e a empresa são Sim, distintos. Negócio é o cara ser empreendedor. isso. Negócio é o cara ver aqui, rapaz, Afonso, vamos fazer uma parceria? Eu arranjo os clientes Sim, e a gente divide o lucro. sim, É um negócio. exato. É uma E é oportunidade. uma oportunidade. Empresa é o cara ter o CNPJ, é um empresário, Isso, né? exatamente. Muitas vezes hoje, pessoal, o que vale é o cara ser de negócio. CNPJ qualquer um tem, mas ter a percepção, né, Afonso, É, de negócio. Vamos conversar agora, Afonso, sobre o momento ali que tu começou a ganhar dinheiro, que tu pôde ter uma como foi que eu prosperidade. senti, né? Rapaz, opa, agora eu já passei de menino Sim, sim. para profissional, agora eu já tenho uma experiência, agora eu começo a Isso, eu justamente gerar estava riqueza. comentando com a Larissa aqui, né? Que é o seguinte, né? A gente vê na internet muita gente que tem audiência que não tem responsabilidade. Quer dizer isso, né? No sentido de que o que você vai falar vai impactar muitas pessoas e aquilo pode reverberar na vida delas. Então, a gente tem uma cultura na internet muito de falar, você tem que empreender, larga o seu emprego. Não é bem assim. Empreender é oportunidade. Às vezes o cara tem que pagar o plano de saúde do filho dele, tem que comprar comida todo mês, tem que pagar o aluguel.
Às vezes o cara deixa tudo porque ele está aficionado naquela pessoa que ele está Seguindo. seguindo. Ah, não, ele falou para me largar tudo e E tem gente que faz. muita. Então, o que é que eu costumo falar no meu canal, né? Para minha audiência, cara, empreender é oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer isso, faça. Se você não tem, segura as pontas. Então, Se esforça se ali e vai esforça, buscando estuda, em né? paralelo, né? Tem até uma questão importante que recapitulando no Só, tempo. só um Sim, parêntese, Afonso, só, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo o link da rede social do Afonso, do canal dele no YouTube, né, e do WhatsApp dele. Quem quiser trocar uma ideia, né, e conhecer mais ele, sim. beleza? Vai ficar aqui embaixo. Recapitulando, voltando um pouco no tempo, na época da quadricolo lá, que eu cheguei pro Costa e disse assim, Costa, você tem como aumentar um pouco o meu salário, né? Porque eu tive um filho e tal, aquela coisa toda. Disse, Afonso, infelizmente a margem que eu tenho é essa. Aí eu, beleza, passou um tempo. Seu Costa, você pode fazer uma coisa para mim? É a única coisa que eu quero. Eu quero que você vá na livraria e compre os livros que eu quero. E aí, com o conhecimento que eu vou adquirir, que nesse caso era livro de MySQL, PHP, HTML, só livro de programação. Então eram livros muito caros. E olha, essa época aí não tinha cursos Não tinha online, YouTube, né? não tinha YouTube direito. E era livro de 300, 400 reais que eu não tinha nunca como ter acesso aqui. E era caro, mais caro ainda era cursos Isso, exatamente. nessa E que nem pegada. tinha, né? Cursos presenciais Não, nessa época, né? Assim, Costa, eu preciso que você compre esse conhecimento para mim, para que eu possa estudar e eu possa lhe dar mais dinheiro e esse dinheiro retornar para mim. Aí, tudo bem. ele Só fez que isso. fez isso. Hoje tem uma biblioteca lá no escritório gigantesca de livro. Né? Então, só de livro de programação. Então, aproveitei esse conhecimento para mim, que isso não, conhecimento não se perde, né? Uhum. Dei mais lucro para ele e, consequentemente, levei essa bagagem para mim o resto da vida, né? Então, e aí apliquei no meu negócio, né? Afonso, eu queria que você me dissesse qual é o público hoje que você se comunica, Sim. né? O que é que você percebe de quem te procura, de quem interage contigo? Como é que Pronto. hoje a galera que Como é que eu atraio essas pessoas, não, né? atrai, não, e também quem são eles, né? Qual é o tipo, né? Por Pronto. exemplo, eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, negócios, network, vendas, Sim. marketing digital. Eu me identifico com isso. E no teu canal, né? Hoje a pessoa que quer te seguir, o que é que ele vai encontrar? Pronto. O nosso canal ele é especializado, né, lá no YouTube, em marketing digital focado nisso. E empreendedorismo também, tá? Não é tanto nosso foco falar de empreendedorismo, mas tem vários vídeos sobre isso lá, né? Não é a parte técnica do marketing digital, parte né? técnica, assim, como fazer isso? Então, o que que acontece? Às vezes o empresário ele está lá na casa dele ou na empresa dele buscando como anunciar no Google. E ele encontra vídeos ensinando passo a passo a fazer isso. Então, o que foi que eu saquei? Os caras, eles querem aprender, querem fazer, mas eles não têm tempo. Então, quem é que eles vão atrás? Quem está assistindo o vídeo. Então, hoje, 80% dos clientes da W Pro é de São Paulo. Por quê? Ah, é? É por causa do YouTube. Então, a gente tem uma pouca margem de clientes aqui em Fortaleza. Tanto é que a gente abriu essa empresa lá para dar auxílio a esses clientes lá. Hoje tu tem uma empresa em São Paulo, Isso. Fortaleza. A nossa matriz é aqui em Fortaleza, onde a gente tem toda a parte de produção. E em São Paulo a gente tem um escritório voltado só para o comercial, para atender a demanda, reuniões com esses clientes que às vezes querem uma coisa presencial e tem que ter, né? Depois da pandemia, a gente conseguiu muito quebrar essa questão do presencial, né? Fazer mais online, aquela coisa toda. A gente nunca teve muito problema com isso. Porém, havia a necessidade, quando você ia atender grandes empresas, né, desse suporte lá, porque muitas vezes o cara quer ir conhecer o negócio, né? Então, a gente resolveu abrir esse escritório lá, né, em São Paulo, justamente para dar esse auxílio aí. E no canal do YouTube a gente fala sobre Google Ads, Facebook Ads, como anunciar no Instagram, como anunciar no Google. Então, toda essa parte técnica, né, ela é ensinada lá. Então, a gente tem todo um trabalho de indexação desse conteúdo e tudo mais. Hoje, ultimamente, a gente tem falado muito também de uma novidade que é a inteligência artificial. Né? Eu acompanhei, eu vi alguns vídeos lá. Porque o chat GPT. GPT. Então, é uma tendência que eu enxerguei,
né? É um assunto que está em alta, né? Está em alta e que ou você fala sobre ele agora ou não vai ter mais como falar. E tanto é que agora já está começando a cair. Já? Já. No sentido de muita gente buscando, né? Tem gente buscando, porém, quando dá aquele up, apareceu no Fantástico. Todo mundo busca. Todo mundo busca, entendeu? Então, é importante que você fique atualizado com o que vai revolucionar. Se o Bill Gates falou, depois da invenção da internet, a maior invenção foi a inteligência artificial, o chat GPT ele falou. Depois da invenção da internet foi isso. Eu não vou olhar para isso, né? Tem que olhar para isso, é obrigatório, né? Isso aí é bom para quem é criador de conteúdos, né? Hoje, se estiver falando sobre, por exemplo, a NASA lançou uma Sim, inteligência artificial que vai buscar a vida em outro planeta. Aí o cara, sim, bota um tema desse, né? exatamente. Entendi. Então, a questão de produção e criação de conteúdo é muito de você saber o que as pessoas estão buscando. Porque eu posso criar um conteúdo aqui muito bacana, muito massa, mas não tem audiência. Por Para quê? tu é legal, mas será se pro grupo, na parte global da rede está sendo interessante, né? Exatamente, entendeu? Então, antes de criar um conteúdo, o que é que a gente sempre aconselha, quer produzir conteúdo para a internet? Busque saber o que as pessoas querem. Passa o sentido Dá inverso, uma né? dica aí para quem está nos assistindo, Sim. que de repente ali ele está tendo dificuldades para encontrar um assunto que é relevante na rede social hoje, nesse momento. Cara, Tem algum site, alguma ferramenta? na questão de busca, eu acredito que o Google ainda é rei, tá? O Google ainda é rei, por enquanto, né? A gente vê a ascensão das inteligências artificiais, o Bing Chat, o Chat GPT, né? Surgindo aí, e isso vai tomar conta e o jogo vai mudar de uma forma bem drástica, né? Eu aconselho, quer aprender alguma coisa, né? As pessoas não querem ler, a verdade é essa, elas não querem ficar lendo artigo, livro, esse tipo de coisa. Ela quer vídeo. É YouTube, Tem cara. uma pessoa que está nos olhando ali que ela prefere texto do que É vídeo. o É o contrário, né? contrário. Tem jeito de jeito, cara. Mas eu acho que a maioria quer vídeo. E É vídeo rápido, vídeo rápido. objetivo. Exato. Às vezes eu crio um vídeo ali de 10 minutos, presta atenção, o pessoal é cruel. Aí eu faço uma introdução de 1 minuto. Tipo, eu sou Afonso Alcântara, tal, tarará. Aí assim, cara, tu demora demais para começar o vídeo. Eu não posso nem me apresentar, eu tenho que só entregar aqui e ir embora. Eu acredito. Então, aí tem gente que repara um pingo na roupa que tava aqui. Ó, tua roupa tava suja. Eu disse, meu Deus, cara, entendeu? Sim, o conteúdo tá na tua frente, tu tá reclamando do pingo Não da é, blusa. cara. Então, Não é. cara, é gente de todo jeito. Aí sim, vai se incomodar com isso? Não. Preste atenção no que o hater tá dizendo, porém, absorve o que é importante, porque eles dão dicas. Né? Ó, Eles teu dão microfone, sinais, né? eles dão sinais. Teu microfone tá baixo, teu microfone tá ruim. Aí o cara, pô, ele tem razão. Vou melhorar esse aspecto. Mas o cara que falou do pingo da blusa, manda ele para outro canto, entendeu? Mas o hater, ele é importante, porque ele te traz Ele é ali, o termômetro. ele é o termômetro, exatamente isso. Então, muita gente não aceita crítica, mas se você se põe a público, você vai ser criticado, né? Entendeu? Cara, em outubro de 2022, eu fiz uma viagem muito importante com um grupo de empresários Sim. para o Vale do Silício. Sim. Né? Eu fui numa expectativa muito alta Aham. de conversar e entender mais Sim. sobre o metaverso. Metaverso, Zuckerberg. Cara, tu acredita que a gente foi no Google, na sede do Google, inclusive, vou colocar a minha empresa aqui, que é a Loop Experiências, ela que faz, né, essa abertura em grandes empresas no Vale do Silício para empresários do Brasil, Sim. para ter acesso. E próxima rodada eu vou estar lá, Se hein? Deus quiser. Para ter acesso a oportunidades, programas, por exemplo. Sim. Eu quero saber como é que faz para trabalhar no Google. Porra, tu Sim. vai estar lá. Vai estar lá, tu pega o contato de alguém, de repente canaliza. Sim. Aí o teu talento e a tua busca é por tua conta, mas eu vou te dar esse network. Tu Sim. vai estar lá. Inclusive, essa moça que nos recebeu, que falou sobre o metaverso, né, ela falou uma coisa muito legal que engrandeceu muito a minha empresa perante todos os participantes. Ela disse assim, olha, depois da pandemia, Sim.
vocês foram as primeiras empresas do mundo A a chegar ter aqui. acesso a dentro do Google. Sim. E pra gente isso foi muito É, especial. porque eles não estavam nem fazendo evento, né, cara? Zero. A primeira empresa a levar um grupo de empresários até Conseguir acesso, isso, né? tomamos café com eles, almoçamos com Sim. eles, né? Tivemos acesso a uma apresentação do que eles estão levando de lá. Tem 1.500 cientistas trabalhando, Afonso, não sei se Sim. você sabia disso, mas na Criação. busca da próxima tendência mundial. Olha que massa! É uma loucura. 1.500 cientistas lá, presencialmente, Laboratório, né? laboratório, para estudar qual é a próxima tendência. Ítalo, como assim? Pois é, desde 2012, 14, eles estão trabalhando no carro autônomo. Sim. Vai fazer 10 anos, ainda não virou tendência. Sim. Total. E aí eles falaram do metaverso. Eles não acreditam no metaverso. Que vai vingar, né? Não acreditam. Cara, O metaverso é uma coisa que ano passado e ano retrasado chegou, isso. mas ainda não vingou. E hoje, no começo de 2023, esse negócio do chat Sim. Né, Deu daí? destaque, né? deu. Mas será se realmente vai ser uma tendência, né, cara? Sim. A questão do metaverso, né? Isso foi uma aposta all-in, né? A gente chama, né? Todas as cartas do Zuckerberg aí, do grupo Meta do Facebook, no metaverso. Eu tenho um Oculus Quest lá, exploro também essa brincadeira desde a época do Second Life, não sei se você já ouviu falar. Não. 2004. 2004. Desde 2004 o metaverso existe, Uhum. né? Que era uma plataforma onde você criava um avatar e você criava um mundo. Lá dentro do metaverso do Second Life, 2004, meu primeiro trabalho foi criar um projeto em 3D para o Nokia Trends, Nokia marca de celular. Tinha um evento fora, né, chamado Nokia Trends, que acontecia no Rio de Janeiro e São Paulo, e uma agência me contratou para criar em 3D esse Nokia Trends lá dentro. E na época o Second Life foi um boom gigantesco. Por que não vingou? Porque precisava de muito processamento de dados, os computadores com placa de vídeo, Era aquela uma coisa ideia, toda. tipo assim, muito à frente daquele tempo, né? Exatamente. Existe até hoje, né? E naquela época entraram várias empresas lá dentro para fazer essa mídia. Saiu um Fantástico, foi aquele burburinho. Tinha uma moeda lá dentro que chamava Linden, que você convertia para real. E você ganhava o dinheiro com essa parada, entendeu? Então isso atraiu muita gente. Só que esse gargalo, né, do equipamento fez com que as pessoas fossem desistindo ao longo do tempo. E aí surge agora, novamente, o metaverso do Zuckerberg. Só que eu acredito, particularmente falando, eu queria que isso desse certo, né? Porque eu venho lá acompanhando desde o berço, né? Desde o berço. Então, quando eu comprei o óculos e comecei a usar, eu pensei, cara, isso aqui ainda está muito infantil, amador. Você sente isso lá dentro. E é uma parada muito cansativa, fisicamente falando. Você passa 1 hora com óculos, você tá com a cabeça doendo aqui, o olho cansado. E mentalmente, organicamente mata o cara. Exato. Né? É diferente de um clique de um mouse que você faz só isso aqui, um teclado que você faz isso aqui. Então não tem ainda essa vamos dizer assim, esse conforto orgânico, né? Para que você possa permanecer 5 horas, 10 horas dentro daquilo. Ontem mesmo eu falei sobre esse assunto, Afonso, que a gente, de repente, aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, macho, é tanta informação, cara. É tanta coisa diferente. Até o jornal, quando eu fui deixar minha filha na escola agora de manhã, o jornal, cara, ele fica jogando da rádio, né? Ele fica jogando... Ó a loucura. É uma notícia atrás da outra que tu não consegue nem lembrar da primeira que ele deu. Então é tanta coisa que aí eu chego aqui contigo nessa conversa, aí problema já para resolver na empresa, aí vou almoçar, volto. Bicho, será que a gente tá preparado organicamente? Para tudo isso, né? O nosso cérebro, será essa avalanche, né? Avalanche de informações, né, bicho? E aí você fica, meu Deus, onde é que vai chegar? Aí eu acho que entra mais um lado espiritual de si, né? Desse calma, isso aqui é uma overdose de informação. Isso. Eu tenho que ir devagar agora. Sabe como é o nome disso aí? É a obesidade, né? Isso. Né, intelectual. Isso. Então, cara, essa história do avatar, tu pirou quando tu viu, ó, você que tá assistindo, sim, você que gosta dessa história do metaverso, se não assistiu o Jogador Número 1,
Tu assistiu esse filme? Não, assisti não. Ixi, cara, pois então tu vai Jogador pirar. número 1, é? Jogador número 1. Ó, atrás. Bicho, Netflix? é bom demais. Rapaz, eu acho que tem no Amazon, no Sim. Netflix não tem. Eu vou passar pra tu. Sim. E quem estiver assistindo, eu vou botar o link aqui com a imagenzinha. Show. Eu vou botar na tela a chamada do vídeo. Cara, é fantástico o filme. Sim. E fala, tipo no futuro, Sim. 2050, se eu não me Aham. engano. E aí tem todo esse Sim, essa interação. desenrolar, Aham. né, todo mundo é conectado. Diz que no filme, Afonso, Sim. a tendência do futuro agora, nesse momento, é todo mundo ter um Isso. smartphone, não é assim? Exato. Todo mundo tem? Antigamente ninguém tinha o celular. Poucos. Hoje não, hoje todo mundo tem Eu um acredito sim nessa virada, porém ela não vai acontecer agora. smartphone. Não, Próximos 10 anos, entendeu? aí ele fala que o acessório que todo mundo terá é Sim, o óculos. Isso. Hoje não é o smartphone, no Exatamente. futuro o próximo é o óculos, É. que tu se conecta e... Antigamente o celular ninguém acreditava que todo mundo ia ter um, né? Então é uma questão de globalização daquele produto, né? Globalização. Cara, desde o primeiro iPhone eu fiz o esforço de ter, porque Sim. eu acho que assim como você, Uhum. eu me dou a oportunidade de Sim. testar. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acreditei sim que Joguinhos... Vez ou outra eu tenho umas brigas com a minha esposa, né? Que eu compro umas coisas meio caras de tecnologia, né? Se meu filho, isso aqui é pro trabalho. São experiências. Se eu não me atualizar, vão passar de mim. Você quer? É verdade, é verdade. Eu uso essas desculpas aí, né? Pois, cara, legal. Quer dizer, então, que no seu canal e nas suas redes você sempre tenta informar a galera. Sim. Hoje você quer ser uma referência nisso aí. Na verdade, isso é um formato de estudo meu. O que foi que eu entendi? Eu preciso estudar essa parada sempre. E por que não compartilhar o que eu estou aprendendo? E ganhar dinheiro com isso. Hoje tu se vê como a tua empresa, tu se vê como um especialista em tráfego? Eu me vejo como especialista em marketing digital no contexto globalizado, né? Tem várias áreas, mas hoje eu, na produção, né, eu estou como gestor da empresa e gestor de tráfego pago. Essa parte de criação, de arte, a gente tem uma equipe, né, que faz esse trabalho para as empresas, todos os dias. Todos os dias são mais de 100 publicações que vão para o ar só nas redes sociais, né? E tem a parte de gestão de investimento de tráfego, cuidar dessa verba do cliente, aí tudo é comigo realmente. Mas que o cuidado maior com o dinheiro do cara, né? Exatamente. Para dar o resultado. O cara se bota R$1.000, com 0 a mais vira 10 mil. Então tem que ter um cuidado. Responsabilidade. Então a gente trabalha lá com cifras bem altas de investimento de tráfego, mas também tem um cara que bota ali R$30 por dia, tá entendendo? Então tem clientes que colocam no Google a média de R$8.000 por dia. Afonso? É um deles, né? O cliente que eu comentei aqui, que é o Davi Pontes. O cara coloca grana alta. Por que dá retorno? Que um transplante desse custa 30 mil. Então, um paciente desse pagou 15 dias. Entendeu? Cara, como eu te disse, esse nosso contato, né, que a gente já se conhecia, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade pessoalmente. Eu acho que eu vou levar algum tráfego da minha empresa para tu me ajudar, porque sempre a gente faz aqui, mas chegou um limite que eu quero mais. Sim. Sabe, já tá muito bom, mas eu percebo que ficou caro. Sim. Que eu acho que poderia ir mais além. Otimizada, bacana. Né? E eu percebi uma coisa que tu fez que eu faço. Eu concorro comigo mesmo. Sim. Né? Sim. E eu quero melhorar mais isso, né? Sim. Hoje aqui no Ceará, não somos os melhores, mas estamos entre os 3 maiores. Eu não considero os melhores, eu considero a gente fundadores dessa brincadeira. Isso. É fundador. A gente é de uma época que não existia essa parada. Não, e a negada a galera, não, isso aí, macho, tu é doido, é? Ó, outra dica, viu? Quando você tiver com uma ideia que disserem que você é doido, então acho que é porque tá no caminho certo, viu, Afonso? Exatamente. E observe, né? Não é só os amigos que eu digo que você é doido, não. Todo mundo, é você contra você mesmo. Né? Isso aí. Né? Então, aquela frase do Ayrton Senna, né? Ele diz assim, eu não tenho concorrência. Meu concorrente sou eu mesmo, né? É eu contra mim mesmo. O tempo todo. O tempo todo. Aí, Afonso, depois eu quero ver com você, cara, como é que eu alavanco mais isso,
sabe? Eu acho que Show. você pode me ajudar. Total. Estamos aí para Não fazer é assim? parceria. A nossa ideia é fazer parceria. Obrigado. É isso aí. Cara, e outra coisa, a gente já tá do meio pro final do nosso bate-papo. Eu queria saber, né, quando foi ali que você começou Sim, sentir, né? a sentir, rapaz, agora eu comecei a prosperar, tá dando certo. Sim, Opa, eu vou contratar mais. Opa, esse é o caminho, entendi. né? Como foi ali que você... Cara, sem dúvida foi quando. Eu acho que é o ápice do empresário, Sim. né? Quando ele vê que tá dando certo. Eu sempre fiz investimento no Google desde o começo da empresa, né? O primeiro dinheiro que eu tive, que eu recebi da minha rescisão lá da Quadricolo, injetei ele todo no Google. Como eu te disse, eu comecei com um computador e um ar-condicionado, né? Se eu contar o resto da história, chora, né? Porque nem dinheiro de almoço a gente tinha, era bolacha recheada. E eu não queria perturbar ninguém. Eu não queria dizer para minha mãe que eu não tinha dinheiro para almoçar na época, né? Então, o primeiro ano foi muito árduo, cara. E eu não queria pedir o Davi e tal, aquela coisa toda. Eu queria me desafiar. E foi desse jeito. Eu não queria ter a ajuda de ninguém. Não era orgulho. Era Você não para queria que... se acomodar com essa não zona era, de conforto, não né? era um orgulho, mas para que eu pudesse entender que ali era eu contra mim mesmo. Eu tinha que conseguir. E eu dei sorte, porque logo apareceram os primeiros clientes, querendo fazer site, posicionamento na internet. E eu fiquei, aquela história, né? Que você recebe o seu primeiro cliente, você vibra, né? Você comemora. E, cara, o meu primeiro cliente chegou lá, fechou 3 sites comigo. O O primeiro. primeiro. Cara, isso que mandou isso que foi Deus, bicho. Não tem como. Aí eu comprei logo as cadeiras, as coisas, entendeu? Então, é uma questão de tempo, né? Você ser persistente, trabalhar. E eu acredito que resultado não é sorte. Nunca foi sorte, né? Esses caras que tentam toda hora. Empreendedorismo tem um pouco de sorte? Tem um time certo, né? Tem a pegada que você vai ali, entende a parada e segue. Mas muito disso eu acredito muito na palavra persistência, sabe, Heitor? Porque ela é que faz a gente chegar em algum lugar, né, cara? E o que eu acredito que foi a virada de chave, assim, para mim, que me fez me manter vivo, né, como empreendedor até hoje, foi quando eu decidi entrar para o YouTube. Se você pegar Fez toda a diferença. total, cara. Como eu te disse, hoje 80% do meu faturamento é de São Paulo. Porque lá os caras têm uma visão maior de poder de investimento e entende mais o que é o marketing digital. O poder, né? Hoje o empresário local aqui, ele ainda é meio cabeça dura, infelizmente, né? Infelizmente. E a gente não atende... Ele ainda tem aquela inversão, né? Isso. De valores. Também tem muito cliente de fora que a gente atende, que são brasileiros que moram na Europa, nos Estados Unidos. Como que eu consigo chegar nesse pessoal? YouTube. Né? É o pessoal que está buscando e lá tem as informações, eles vão atrás e vão te contratar, entendeu? Sim, consegui isso em quanto tempo? Em 7 anos. Olha aí, ó. 7 anos ele É, insistindo, errando, acertando. exatamente. Fala um pouco aqui para nós, Afonso, como é que estão tuas redes sociais? Qual é a tua principal rede social Sim, barra canal, né? sim, sem dúvida o YouTube. YouTube, né? Eu posto nas outras ferramentas, TikTok, Instagram, mas não são minha fonte de renda. Eu não consigo converter o tanto que eu consigo converter no YouTube. Eu vi que o TikTok ele tá monetizando, né? Você Sim, precisa ter 10 mil seguidores. isso, E aí exatamente. ele começa e também tem um número X de visualizações de tempo. Exatamente. O que eu posso dar de lição aqui para o pessoal que está assistindo o teu podcast é o seguinte: você vai começar ruim e não tem jeito, é o processo. Os meus primeiros vídeos, minha mãe dizia, na época, minha esposa, rapaz, faça isso não, não tá legal. E o primeiro vídeo ainda está postado lá, porque eu faço questão das pessoas verem como era. Porque parecia um robô falando. Era? Era feio. E nada de errado com isso. É um processo É um de processo, aprendizado, né? né? E eu entendia isso. Se eu tô ruim aqui, tá péssimo, mas vai ficar aqui. Para que as pessoas vejam hoje o último vídeo postado e dizem, poxa, esse cara envelheceu aqui no YouTube, por que ele ainda tá aqui? E se você pegar o Bem primeiro novinho, vídeo, bem magrinho, né? se pegar o primeiro vídeo, é outra pessoa, completamente Ó, diferente. isso aqui serve para nós aqui da empresa também, Larissa. Que a gente tá brigando aqui por conteúdo,
para fazer. Cara, mas eu iniciei no Giro Host lá, e se eu te disser que tem 500 pessoas sem cara. esforço, e tem lá eu bem 2012, mano, Sim. 2013, É. falando de uma loja virtual, de uns produtos, ó. Depois eu vou te mostrar pra tu ver. Tem um negócio que eu faço questão de colocar nos meus vídeos, que é a thumbnail com a minha foto. Se você pega meu canal e dá um scroll assim, ó, você vê o processo de envelhecimento. Eu acho bonita, cara, como é que As chama? A thumbnails, fotinha, né? As thumbnails, né? Eu acho bonita aquelas artes que tu faz, são bem chamativas, Sim. corra do Google, assim. Isso, exatamente. Fica Então, bem bonita. cara, Tu mesmo que faz, né? eu que faço. O canal é meu tesouro tão grande que só eu mexo. Não, e eu pergunto se é você, porque realmente tem a tua cara ali. Sim. Você vê o design, é parecido. Sim. Às vezes quando você bota outra pessoa pra fazer, fica totalmente diferente. Diferente, uma das coisas das outras, exatamente. Então, a minha virada de chave pode ser que não seja a virada de chave do outro empreendedor que está vendo esse vídeo, né? Claro. Mas é entender que a internet é a virada de chave de qualquer empresa. A internet no contexto geral. Para você pode ser o Instagram, O TikTok. Aí vamos tem lá. gente que se dá bem muito no TikTok, né, Isso, cara? exatamente. Só que eu considero todas essas plataformas uma coisa chamada de casa alugada. A qualquer momento o YouTube pode dizer assim, Afonso, ó, seu canal está excluído. E aí, como é que fica? Já aconteceu algo parecido? Não, graças a Deus não, porque eu leio os termos de uso, né? Tu lê? Leio tudo aquilo ali. Tu estuda, né? Estuda aquilo ali. Sabe quem foi que Entendeu? sumiu, cara? O que é um moreno careca que fica O na Ryan Rússia. Santos. Toda hora ele é bloqueado, O né, Ryan cara? Santos era polêmico demais, né? Ele é muito doido, né? Polêmico demais, entendeu? Assim, faça as coisas direito. Existe uma política, né? Que você precisa seguir de cada rede social. Porque assim, você está no Instagram, às vezes o cara dando... Já aconteceu comigo, de um cliente vir para mim chorando, caindo as lágrimas. Afonso, eu perdi meu Instagram. Eu tenho uma pizzaria que sobrevive disso, cara. O que é que eu faço? Assim, ó, você investiu todo o seu dinheiro em casa alugada. Então, o que eu considero casa própria? Você ter um site indexado no Google, tudo direitinho, entendeu? Tendo outros canais, né? Vários canais de monetização, né? Assim, você pode ter o principal, mas não confie só nele. Porque o seu negócio não pode depender de outro negócio. Não. Pessoal, o cara tem... A gente vê muito, né, no Instagram, mais no Instagram, né? O cara tem 1 milhão. Cara, outro dia eu vi um vídeo. O cara tinha 1 milhões de pessoas. Aí bloquearam o Instagram dele. Bicho, Isso. ele caiu o rendimento dele. Sim. Que ele teve que vender o carro, vender a casa que ele Exatamente. tinha comprado. Ele tava passando necessidade, bicho. Por quê? Porque, como você disse, né? Ele só tinha todos os investimentos dele nessa plataforma. Porque as pessoas consideram assim, aqui é o meu Instagram. Não, o seu Instagram é do Zuckerberg. Quando ele diz assim, não quero mais você na minha rede social, você está bloqueado. Acabou. Né? Então, se você tiver essa visão, você vai agir conforme os termos de uso, não vai levar bloqueio e vai ficar tudo beleza. Né? É normal. Ele quer ir ainda naquela da loucura, sem estudar. Exatamente. Sem estudar os termos de uso. Aí, qual o risco disso? Total, risco total. Você tá na corda bamba sem saber, né? Muito boa essa dica, porque realmente, não só no digital, mas na vida real, você não pode botar, né, a sua energia... Aquela história, todos os ovos da galinha numa cesta só. Isso. Você tem que ter, mais do que nunca, fontes, exatamente, né, de comunicação, de renda, né? E tudo, né? Afonso, e hoje, cara, como é que estão os seus projetos? O que é que você aposta? Queria que você falasse aí na câmera, né? Nessa câmera que está ali filmando, naquela que está pegando no geral. Show. Cara, que muita gente chega para mim e diz, Ítalo, eu tenho aqui quantidade X aqui de valor. Sim. Me fala, hoje eu não percebo nada que está dando muito certo. Porque a gente vive numa sociedade que, eu vou botar um açaí porque fulano de tal está ganhando dinheiro. Vou botar uma pizzaria porque fulano de tal está ganhando dinheiro, todo mundo está ganhando dinheiro nisso. Sim. Tudo que é meio que uma tendência que o outro copia e tudo. Cara, eu não gosto muito disso. Eu tentei alguns negócios fora de uma tela de computador e não deram certo. Tu tentou? Eu montei um hotel de cachorro para minha esposa. Foi o melhor hotel de cachorro da cidade em pouco tempo. Aluguei uma casa, investi mais de 100 mil reais nessa casa. Com uma coisa assim... Ficou top a ideia. Top. Só que
eu não podia estar lá, não tinha como estar lá, não tinha tempo para estar E lá. ela? E ela estava, mas ao mesmo tempo era muita demanda, né? E muita responsabilidade. Ela tem um perfil de empreendedora? Tem, na verdade, eu achei que tinha, mas o perfil dela realmente é cuidar da nossa família, porque ela gosta disso, né? Ela tem muita habilidade comercial, né? Muita habilidade comercial, tanto é que Trato com cliente. total, isso foi um dom que eu nem sabia que ela tinha. E deu super certo, só que isso tomou muito nosso tempo, né? E começou a prejudicar o lado familiar. Eu disse, ó, eu não quero saber quanto eu coloquei nisso. Fecha, cara. O que importa é ficar tudo bem, né? Claro, Não é claro. dinheiro, não é uma questão de dinheiro, é se viver bem, né? É uma É loucura uma esse loucura, ramo. é uma loucura. E aí eu montei já um estúdio de tatuagem. Aí, Aí eu ó. chegava lá, os clientes chegavam e diziam assim, esse aí que é o dono? Não, não é possível. Cadê as tatuagens dele, né? Aí eu fechei também. Aí assim, comecei a entender que o meu negócio não pode sair de uma tela de um computador. É, Então todos os meus negócios, né, é. giram em torno disso. Foi o que eu fiz. Eu montei a WGD Holding, negócios digitais. Então todos os projetos digitais giram em torno dessa holding de negócio, né? Então a gente tem no ar, né, uma rede social, que é a rede social Voice, que a gente pretende Você ainda, criou que a gente criou uma rede social, né? isso, uma rede social que já está com 30 mil usuários, né, ativos, funcionando tudo TikTok direitinho. é vídeos, o Instagram é fotos, vídeos. E a Isso. tua rede social A é de pegada quê? lá é áudio. Você tem a possibilidade de mandar áudio e fazer uma postagem. Também pode postar foto, fazer interação comigo, mandar mensagem privada. Uma rede social como qualquer outra. Porém, existe esse diferencial da questão do áudio. É você poder publicar e outra coisa, qualquer postagem que você faça, todo mundo vê, né? Não fica restrito só àquela pessoa. Então lá a gente criou uma comunidade onde você pode opinar sobre determinado assunto que você queira ressaltar, né? Se eu quero falar sobre o que está acontecendo no futebol ou na política, e também tem lá um feed que ele é atualizado de forma automática com todas as notícias que estão acontecendo a cada segundo. Então o cara entra lá, abre lá, tecnologia, já puxa tudo de uma maneira automática dos principais portais. O cara clica e vai para o G1, o cara clica e vai para o UOL, entendeu? Então tem essa interação lá também. A nível de projeto que eu estou apostando, né, assim, eu nunca deixo de sempre me atualizar na matriz, que é o marketing digital, com a W Pro, né? Porque senão eu perco o foco e aí a minha principal fonte de renda eu acabo deixando de lado. Mas eu estou muito de olho, né, e estudando e investindo meu tempo nisso na questão da inteligência artificial, que vai surgir novas profissões, né? Já estão chamando aí uma nova profissão de engenheiro de prompts de inteligência artificial. Quem é esse cara? É o cara que sabe dizer para a IA como que ela deve se comportar. Então, esse é um mercado promissor, novo, uma nova onda que está vindo e que você precisa assim, peraí, vou pegar minha prancha e vou surfar essa onda aqui. Então, essa coisa vai acontecer agora, 2023, né? Então, eu estou bem focado nessa questão de inteligência artificial, sabendo aonde isso pode converter em um produto, né? E a gente poder ofertar para o mercado. Entendi, entendi, entendi. Eu fiz uma apresentação em escola, e aí o coordenador, né, eram 500 alunos do Sim, terceiro ano. E aí eu fiz uma apresentação para eles que o tema era o ser, a importância do ser antes sim, de ter. sim. Que a galera hoje quer ter, quer ficar Teria antes de rico ser. ontem, né? Mas antes de você, né, ter as coisas, ter um canal, ter um Sim, trabalho, ter uma atividade, ter um conhecimento, você precisa ser. Concorda isso. comigo? É. E E ser a, hoje em dia é conhecimento, né? ser hoje em dia é conhecimento, é É, comportamento, é uma, né, isso. é uma série de coisas que eu apresentei lá para eles e que o principal, Afonso, era que até 2025, né, vai ter Uhum, um déficit na nossa sociedade aqui brasileira, um estudo que uhum, foi feito por uma instituição na área tecnológica. sim, Mais de 1 milhão de vagas é, ociosas porque ninguém exatamente. está antenado, ninguém está estudando, né? Sim, E essa sua visão eu também tenho, sim, né? Eu acredito muito, não só nessa da inteligência artificial, que é bem avançada, isso. mas na área mesmo até do básico. Sim, O cara
conhecer a parte de programação, iniciar como programador Sim. júnior, a parte web, a parte de Sim. design, a parte do cara que escreve, né, que é o copywriter, Copyright, né? isso. E tudo isso é uma visão agora desse momento. Sim. Concordo com você plenamente, mas eu queria que você desse uma dica para o cara que hoje é CLT, Sim. trabalha, né, tem carteira assinada, o cara que de repente perdeu, né, o emprego, Sim. o cara que de repente tem uma grana, 50, 20, 10 mil, e qual curso eu inicio? Sim. O que eu faço? Eu pego esse dinheiro e boto uma hamburgueria, boto um negócio físico, alugo um ponto, que é o que eu acho que hoje não é um bom negócio, Sim. independente do que ele queira fazer. É. Né? Hoje você tem que ser pequeno em relação a custos e no offline e gigante na internet. Né? Qual é o conselho que você dá para essa galera Teve com a uma sua situação que eu bagagem? posso até comentar. Lá na Quadricolo, né, tinha um chefe de setor, né, que era o chefe de editoração. Eu saí antes dele, a empresa quebrou, e eu entendi que eu estava no caminho certo quando isso aconteceu. E fui lá no meu negócio e perguntou: Afonso, recebi minha rescisão, 80 mil, o que é que eu faço com esse dinheiro? Ele era meu chefe. Né? Assim, cara, realmente eu acho que eu acertei. Modéstia à Porque ele parte tá falando. vindo aqui me pedir, Ele né? era meu chefe, cara. Chefe da editoração lá, né? Rocha era o dono, né? Ele era o chefe da editoração. Assim, poxa, que massa, cara. Eu fiquei muito feliz com isso e dei todo o meu que eu podia de bagagem para ele, assim, cara, ó, monta um negócio, faz isso, investe na internet e tudo mais. Mas, infelizmente, ele acabou indo trabalhar em outra empresa. Nada de errado com isso. Eu acredito muito que se você é CLT de qualquer negócio que seja, a melhor forma de você crescer é investir e empreender dentro da empresa dos outros. Trabalhando para a empresa, mas aprendendo, ganhando conhecimento. Porque aí quando você se sentir maturado, você pode caminhar com as suas próprias pernas. Não Nada tem de errado problema com nenhum, isso. tá tudo certo. E a gente quer, como empreendedor, que isso aconteça, porque durante esse processo, isso gera lucro para o negócio, gera lucro para a empresa, né? E você está crescendo pessoalmente. Nenhum empreendedor quer um colaborador ali, ó, quieto, assim, Estagnado, né? estagnado. Ele quer o cara aprendendo e evoluindo, entendeu? Então, para o pessoal que é CLT, que tem um negócio, que eu também já fui, né? Empreenda dentro da empresa dos outros. É a melhor forma de você crescer. Aproveite aquele espaço que você tem ali. Você está no ar-condicionado, você está no computador. Para que melhor? Né? Não estou dizendo para fazer um trabalho extra, mas ajudar a empresa a crescer e aprender com isso. Eu acredito muito nessa questão aí. Eu tenho uma história, né, que as pessoas que me perguntam isso, Afonso, vê se faz sentido para tu. Sim. Tem uma história que conta que Stanford é uma das universidades mais conhecidas do mundo e Isso. eu já até contei para vocês, mas vou contar para ti e para a audiência aí que o professor ele fez uma gincana aí em vários grupos de empreendedorismo que o cara tinha que criar uma ideia e ele ia dar $100 para cada um. Sim. Já viu essa história? Não. Aí ele ia dar $100 para cada um para que eles em 2 horas criassem uma situação que aqueles $100 Sim. se transformassem em o máximo dinheiro que eles pudessem. Sim. E aí ele falou, olha, vocês têm que ser inteligentes, porque a gente vai ter 10 mil alunos vendo a apresentação de cada um de vocês, portanto, caprichem. Sim. E aí, macho, cada um inventou uma loucura lá, pegou um refrigerante, desdobrou e vendeu pelo dobro, bababá, criaram várias coisas. E quem ganhou, Já imagino que seja. inusitadamente, chegou pro professor e disse, não, professor, não preciso desses $100 não. Sim. Aí o professor, como assim? É porque o senhor não disse que cada um não ia ter 5 minutos para apresentar para 10 mil alunos aqui Sim. de Stanford? Pois é, eu peguei, liguei para uma marca de roupa esportiva, Sim. que Stanford é o maior número de atletas universitários. Né? Lá. E aí eu liguei e disse, ó, eu tenho 3 minutos e eu vou te vender esses 3 minutos para falar para mais de 10 mil alunos Sim. por $1.000. Ganhou rapidamente. E não precisou, cara, de
né, dessa loucura. E aí ele foi o campeão da Ou gincana. seja, o inteligente, né? Na verdade, não é além da inteligência, é o poder que você tem de fazer acontecer a Sim. coisa. E não o dinheiro que você tem ali na sua conta disponível. Porque se eu tenho 10 mil reais, é limitado, pô. A escala que ele conseguiu trazer, né? E ele ainda ficou com 2 minutos para vender para alguém mais, Sim. né? Mas enfim, Cara. eu acredito muito nesse poder, sabe? Do cara, ele vê a oportunidade e fazer acontecer, né? E não, como você disse, o cara chegou ali com você, porque eu tenho tanto. Sim, Fica exatamente. limitado, Que é né? o que muitos empreendedores fazem com a gente como, né, gestores de negócio que transformam outros negócios, né? Tem um tanto que eu faço com isso, né? A gente atende, entende, mas é um processo, né, cara? Muita gente não entende isso, né? Eu valorizo muito quem tem essa pegada, né? De fazer o dinheiro. De Sim. não, eu tenho. Às vezes eu tenho também essa mesma quantia. Sim. Eu quero saber o poder que você tem de transformar. Isso, a energia que você vai colocar naquilo, né? Então, a energia. o que a gente percebe dos clientes que têm mais sucesso são aqueles que estão engajados com o seu negócio. Dia a dia ali, toda hora. Energia. Afonso, beleza, né? Eu finalizo, né, essa nossa conversa. Acho que ficou bem claro. Eu finalizo essa conversa para que você diga, né, quantos seguidores hoje você tem na sua rede social, para a gente deixar registrado. Daqui a pouco você tem o dobro, se Deus quiser. Quantas visualizações que você tem nisso, né? Como é que tá a W Pro hoje para o futuro, né? No futuro próximo, que a gente também não pode prever hoje. Daqui a 2 anos nada. 3 em 3 meses, tudo mudando. 6 meses a coisa já é outra completamente diferente. Como a gente começou aqui no nosso podcast, né? A gente considera nossas empresas nossos filhos. E ninguém quer perder filho, né? Deus me livre. Então, a W Pro é uma empresa que eu pretendo levar para a minha vida inteira. Eu acho legal, cara, o nome, viu? Então, parabéns. É isso aí. E tem um segredo nessa marca que eu vou contar para vocês aqui. Não é W. Ai, não? Tem uma marca escondida. São 2 As de cabeça para baixo. Estão no W de web, né? Afonso Alcântara, né? Entendeu? A sacada. E aí, quem me deu essa sacada, inclusive, foi outra pessoa, né? Nem eu. Aí eu peguei esse. Cara, tu já me dar uma parada que eu nem tinha percebido. É o W da web, né? E só que foi criado um W da web. E o cara assim, cara, é um W, mas teu nome é Afonso Alcântara, não é 2 A investido, não, isso aí. Eu peguei essa ideia massa. É a justificativa, né, da marca. Tal. Aí sim, W Web Pro de profissional, né? Então, cara, eu pretendo levar a empresa, né? Eu tenho uma convicção de que não é uma tarefa fácil. As empresas, elas tendem, né, com o passar do tempo, de anos, mesmo que você trabalhe e se esforce, se você não se atualizar, é quebrar mesmo, né? Então você precisa estar sempre antenado. Então sempre essa minha ânsia de estar assim, o que é IA, o que é inteligência artificial, eu acho que é isso que faz o diferencial, que faz o negócio ficar vivo, né? Então eu tento sempre estar consumindo coisa nova, com um volume, né? Claro, modesto, entendendo o que é que o mercado vai trazer e que isso pode converter de negócio. Né? Tanto para mim quanto para os conhecimentos direcionados, né? Conhecimentos direcionados, sem exagero, né? Sem aquela loucura, meu Deus. Tá verdinho aqui, não tá, Afonso? Aqui no teu microfone. Tá verdinho. Então, cara, eu acho que o negócio é muito de energia, né? É muito de investimento de tempo e amor pelo que você faz. Não adianta eu ter uma empresa que eu não gosto daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu cheguei até aqui, é porque eu amo o que eu estou fazendo. Tá satisfeito. Estou satisfeito. Tá canalizando tua energia para uma coisa que te satisfaz, né? Exatamente. É isso aí. Então, acho que empreender é isso, cara. O teu canal do YouTube, eu lhe dou parabéns, porque eu vi lá bem legal. Aí tem 150 mil... Tem 150 mil inscritos. 151, né, não? 151 já deu uma atualizadazinha. Então, a gente já bateu a meta de 10 milhões de visualizações. Né? Tu recebeu a plaquinha? Recebi com 98 mil inscritos. Quase batendo 100. E a satisfação de ganhar a plaquinha cara, legal, tem um né? vídeo. Tem um vídeo, né? Eu comprei um Xandão. Gastei lá 100 pau pra jogar o bicho no chão. Legal. Mas eu fiz questão de marcar isso porque foi um processo muito árduo, cara.
E eu choro no vídeo e tal, aquela coisa. Poxa, É é um interessante, cara. reconhecimento Parabéns. muito, muito louco, entendeu? Porque não é só a placa, né? O que ela representa, né? E chegar lá é difícil. Mas quando você chega, você começa a entender como é que você surfa a onda e aí a coisa vai Eu mais acho que são tranquila. duas emoções e realizações. A primeira é quando começa a cair uma graninha. É. Ou não? Depois eu vou te mostrar o AdSense aqui nosso para tu se empolgar e É podcast legal? todo dia. É É legal? legal. A primeira emoção é a grana, né? Que é em dólar. Exatamente, essa Não é de precisa dólar. dizer quanto não, mas é Dá uma grana, dá legal. para pagar as contas de casa inteira e a mulher ficar feliz ainda. Ah, então tá bom demais. E a segunda emoção, eu acho que é quando você vê o número de pessoas, porque você está agradando um público Exatamente. e você recebe a Sabe qual é plaquinha. a minha maior satisfação? É quando um cara chega lá no canal e diz assim, cara, que aconteceu várias vezes e acontece quase todo mês. Eu estava desempregado, eu vi esse teu vídeo aqui, por exemplo, do Google Street View, como fazer. E eu saí batendo nas empresas e oferecendo serviço e eu tinha ali um negócio. E tu que me ensinou isso, eu tava quase passando fome, cara. Coisa boa, cara. Então, Parabéns, muito bom. nessa hora aí é que o cara se enche o olho de lágrimas assim, caramba, cara. Sem querer eu mudei a Eu vida do mudei a cara, vida bicho. sem nem quem é ele, Mano, entendeu? é interessante, Então né? isso aí é que dá a energia pra gente assim, poxa, cara, isso aqui não é só monetizar, não é só ganhar a plaquinha. Tô transformando a vida de um cara que tá precisando, ele tem uma família para sustentar, Tu entendeu? pretende fazer cursos online? Ou tu Eu já tenho, tem? eu tenho um curso online, né, De que Google? do Google, ensinando do zero, que é o marketing digital, né? Tá na Hotmart. Todos os vídeos que a gente publica, embaixo tem os links dos cursos das minhas redes sociais, justamente porque as pessoas querem algo a mais, né? Então, assim, Afonso, cadê o teu curso? Então, a gente fez alguns lançamentos já. Se eu não me engano, esse último foi o quarto lançamento que a gente fez, desde que a gente lançou o curso, né? E deu super certo, cara. Deu Assim, certo? não é o meu foco, Vende no perpétuo? Ou tu faz o perpétuo. lançamento? Eu faço um lançamento uma vez por ano e deixo no perpétuo. Porque lançar é estressante demais. Gasta muita energia e tempo. E Muito. é escalável, é massa, dá uma grana boa. Mas isso Mas não é o teu exige. foco, não, né? Não exige muita dedicação. Assim, Dedicação. quer fazer um 6 em 7 da vida, Ixi, é ou loucura, viu? mais, ou 1 milhão vendendo curso, tem que focar nisso. Focar, é o que eu digo, meu amigo. Ah, não, porque eu vou fazer um curso de qualquer jeito, ó, É, loucura. E vai dar certo e eu vou vender todo dia. Vai pensando, hein, Afonso? não é assim não, É cara. Então, o que é que loucura, eu meu faço? amigo. Eu aproveito a audiência que já está assistindo o vídeo. Se o cara clicar lá comprar massa, o vídeo já está lá, o curso está atualizado e é ótimo. É mais uma fonte de renda. Mais uma fonte. Mas eu não invisto a minha sanidade mental em cima disso. Eu prefiro ficar. Tu tem as tuas empresas, Isso, tem teu exatamente. canal, né, que já te dá uma rentabilidade, tu tem teu Eu curso. falo em sanidade mental porque lançamento é insanidade. É loucura, mental, né, cara? loucura. É estressante. Quando você abre ali, tem que vender, vai vender, já investi não sei quanto aqui. Quando dá certo é ótimo, né? Quando dá certo é ótimo, mas quando não dá, aí você fica naquela depressão, é normal. É normal, é normal. Tem que continuar testando. Exatamente. Pois, Afonso, eu vou dar esses últimos minutos aí para você dar seus agradecimentos, né? Dar um alô aí para quem lhe ajudou no início, no Show. meio, no fim, que está aqui com você agora. É Na verdade, isso aí. fim não existe. Toda hora é um recomeço, Exatamente. né? Esse momento. E queria também lhe agradecer a sua presença, Eu que pela agradeço. confiança. 100% tá né? aqui. Próxima vez, tá voltando com o nosso podcast ao vivo. Vai ser o Ítalo lá, o nosso Se convidado. Deus quiser ter o maior Semana prazer que vem em participar. reserve o horário, viu? Na hora aí a Larissa já deixa agendado, viu? Já reserve aí. E como eu disse, é um podcast feito com muito carinho, né? Isso. Um vídeo aqui sempre trazendo empresários com experiência. Espero que vocês estejam sempre conosco, tá bom? Exato. Fique à vontade agora. É isso aí. Primeiramente, agradecer aqui o Ítalo. Primeira vez que eu vi o podcast dele, apesar do canal estar iniciando, né? Então, nesse projeto. Eu vejo potencial no projeto, por isso que eu estou aqui com você conversando. E você é um cara tranquilo, massa de conversar. Obrigado. E eu percebi isso durante as entrevistas. Não, quero ser entrevistado por esse cara. Esse cara vai fazer as perguntas sem interesse, vai ser massa e tal. E vamos lá.
E eu mesmo vim aqui, Rito, não quero participar, não foi? Mandei uma mensagem, tá aqui a minha história, eu quero participar desse negócio aí pra gente fechar uma parceria massa futura, né? E agradecer, em principal, né, a duas pessoas que foram, assim, os impulsionadores, né, de eu estar aqui hoje, o Costa, o Davi Pontes, né, que foram duas pessoas essenciais nessas viradas de chave, né, em principal a minha esposa, né, que eu entendo que se eu cheguei até aqui foi graças a ela também, que está cuidando dos nossos filhos em casa, me dá apoio emocional, estrutural, para que eu possa continuar a minha caminhada e a gente conseguir juntos, né, ir mais além. Porque eu tenho certeza... É Lídia Wenner. Santa Lídia, vai para o céu, junto com a Helena. Então, a Helena é a minha esposa. Sim. Então, do que é que eu entendo? Por trás de qualquer homem que seja empreendedor de sucesso, existe uma grande mulher. Total. E isso é fato. Do mesmo jeito que tem mulheres que destroem, tem as mulheres que constroem. Constroem, fortalecem. Fortalece. Então, em principal ela, que eu vivo com ela, então ela me dá esse apoio emocional. Muitas vezes não. Né? Depois de você e Deus, ela é que sabe de tudo. Exatamente. Né, cara? Das dificuldades, das conquistas. Então ela está comigo desde o zero, da época que ela ia para o cinema, não tinha dinheiro, ela me dava. Então, adolescência, criança praticamente, né? Então, eu acho que é isso. Ela é o principal que eu posso agradecer aqui nesse momento. Pronto. Pois, cara, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Os links aqui do nosso amigo Afonso vão estar aqui embaixo. Sigam ele. Trocam uma ideia com ele, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Valeu, Ito. Um abraço, cara. Valeu. Valeu. Pessoal, voltamos aqui que eu esqueci de presentear o amigo, né? Para ele lembrar de mim toda hora. Massa. Uma canequinha aqui da empresa, Afonso. E um planner aqui. Eu sei que a gente é do digital, mas as anotações, ó. Você lembrar do amigo aqui. Sempre que estiver aí elaborando seus projetos, a gente puder lhe ajudar aí a ser inspiração aí para você. Pode deixar que isso aqui é certeza eu dar. Eu ainda sou um old school nessa questão de lembrete, viu? Né? Anotar eu gosto. Tem que anotar. Aí a canequinha aqui, que eu tenho certeza que o Afonso gosta de um café. Pra ele lembrar do amigo. Valeu, aqui é parceria, hein? Giro Coworking. Valeu. Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.